Cara, vocês não vão acreditar. Ontem o BAP convocou o conselho para apresentar a versão do clube em relação ao conflito entre Libra e Flamengo. Até aí, ok. Muita gente já sabia o que estava acontecendo, mas o que foi apresentado é ainda mais assustador. E vocês vão entender tudo nesse vídeo. E além disso, a gente vai usar o que foi apresentado na reunião para derrubar totalmente o discursinho boa praça, paz e amor que o Palmeiras estava tentando emplacar, inclusive utilizando o seu presidente, o seu treinador e seus jogadores, junto também com a ajuda de parte da mídia paulista. Tudo nesse vídeo curto, eu prometo. Tá, vamos lá. Ontem o BAP reuniu o conselho e ele começou a apresentação com uma frase muito boa, que o Flamengo forneceu o fermento para um bolo de casamento para unir todos e na hora de partir o bolo, a gente não foi convidado para comer esse bolo. E é basicamente isso, porque foram utilizados dados que comprovam que o Flamengo merecia receber muito mais do que recebe hoje. O Flamengo poderia, pela lei do mandante, negociar de forma autônoma os seus direitos e vender por conta própria. E alguém duvida que se vendesse por conta própria, o Flamengo receberia mais do que recebe hoje, em que tem que abrir mão de parte dos direitos para poder garantir uma formação de algo que não pode nem ser chamado de liga, que não é uma liga? São blocos comerciais que negociam direito de transmissão apenas. Então, com base nesses dados, foram apresentados números de pesquisas em que mostram que o Flamengo tem de 21 a 24% da população brasileira. E se considerar apenas aqueles que gostam de futebol, que têm um clube para torcer, esse número chega na casa dos 29%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se considerar tudo que movimenta de dinheiro o futebol hoje, em termos de transmissão, nós temos 2 bilhões e 900 milhões de reais. E isso considerando LFU e Libra. Por que os dois? Porque todo mundo joga o mesmo campeonato e esse valor é dividido por todos os clubes. Se eles se dividiram em 2 blocos comerciais, pouco importa. A questão é que é um dinheiro dividido por todos os clubes. Então, com base nisso, considerando a participação do Flamengo em termos de torcida, se a gente fosse considerar apenas isso como critério, teríamos um valor de 841 milhões de reais para o Flamengo. Eles utilizam um critério meio que sem sentido para dividir a audiência. É basicamente pegar a audiência de um jogo, dividir por 2 e colocar metade para cada lado. Como se, por exemplo, quem assiste Flamengo e Bragantino fosse, de fato, metade para cada lado. Não é, a gente sabe disso. Mas enfim, vamos considerar esse critério. Mesmo assim, estaríamos falando de 420 milhões de reais. Sabe quanto o Flamengo recebia no contrato anterior, em que em tese era beneficiado? 300 milhões. Pois é. Já no cenário em que o Flamengo era beneficiado, se ele negociasse por conta própria, certamente ele conseguiria muito mais, mas não era assim que funcionava. Ok, 300 milhões. E o que acontece no novo contrato? É isso que a gente vai falar agora. Muitos tentaram colocar, inclusive na mídia, aí você pode pegar o UOL, o SBT, Sport TV e principalmente a ESPN, o Flamengo como o vilão da história, como aquele que estava sendo egoísta, aquele que não fazia nada. Mas veja bem, essa tabela apresentada, inclusive pela Ernst Young ou pela empresa que cuida da intermediação do negócio, eu vou confirmar isso na descrição. Essa tabela que vocês estão vendo agora, ela mostra exatamente o que? Mesmo no cenário que o Flamengo apresentou, que em tese seria menos benéfico para a Libra, que seria predatório, como colocaram, o Flamengo já estaria abrindo mão, comparado com o que recebeu em 2024, de 50 milhões de reais. Em termos de comparação, o valor do São Paulo praticamente não varia. E o Palmeiras reduziria apenas 7 milhões. Percebem? Se tem um clube que está sendo generoso nesse processo, que está abrindo mão de receitas e que está tentando sim fazer um esforço para conseguir a Liga, é o Flamengo. Que esforço é esse do Palmeiras? 7 milhões? Sinceramente. Então essa diferença de valores do Palmeiras, que fica entre 7 e 8 milhões de reais, comprova também 2 pontos. O primeiro é esse que eu já falei, que se tem alguém que está sendo solidário, é o Flamengo. E o segundo, cai totalmente por terra aquele discursinho da Leila dizendo que tem lugar de fala. Entende? Porque o Palmeiras ganharia mais dinheiro no modelo proposto pelo Flamengo. Então estaria sendo solidário, beneficente em não aceitar a proposta do Flamengo. Mentira, né? Você tá mentindo! Mentira, por quê? Pela proposta do Flamengo, o Flamengo seria valorizado, ganharia mais do que ganha hoje, é verdade, mas muito menos do que ganhava no passado, também é verdade. Só que o Palmeiras não iria ganhar mais. Mentira, iria ganhar menos. 1 milhão, beleza, mas menos. Então assim, dizer que ganharia mais e que por isso tem lugar de fala, é mentira, é jogar pra torcida, é jogar pra mídia. E muita gente comprou esse discurso, né? Vamos convir. E é mentira, porque o Palmeiras não pode se comparar ao Flamengo, assim, por qualquer ótica que seja.
E é importante ressaltar que são apenas 2 blocos comerciais. Não existe movimento concreto nenhum para a formação de uma liga. Enquanto muitos falam em união, o Palmeiras segue jogando num gramado sintético horrível. É meio que redundante, né? É um gramado sintético, horrível por natureza, mas pior ainda que a média. Será que ele pensa no coletivo ou no próprio bolso? É óbvio que é no próprio bolso. Até porque, enquanto o Palmeiras mantém um gramado sintético porque precisa fazer shows, o Flamengo gasta milhões e milhões e milhões para manter um gramado em que 2 times jogam. É justo? Não, né? Mas acontece. Mas, obviamente, ela preferiu passar a semana inteira colocando os holofotes no Flamengo. Conveniente, né? Porque foi uma semana muito importante em que um mesmo árbitro picotou todo o jogo do Flamengo com o Cruzeiro, garantiu um 0-0 e, no clássico do São Paulo contra o Palmeiras, ele fez o que fez, né? Todo mundo viu. Todo mundo viu o que aconteceu. Árbitro esse, é bom lembrar, que já tinha sido afastado no ano passado por favorecer um certo clube, o Palmeiras. Pois é, o mesmo Abate Abel já tinha sido afastado por errar e favorecer o Palmeiras em um jogo. E com tudo isso, apesar do Flamengo abrir milhões e milhões para negociar em um bloco econômico comum, isso considerando a sua proposta, que já reduz em 50 milhões. Na deles, reduziria 100 milhões, ou seja, 1/3 do que o Flamengo recebeu no ano passado. Isso é justo? Eu acho que não, né? Mas enfim, essa é a proposta. Mesmo com tudo isso, mesmo com o Palmeiras jogando em campo sintético para poder fazer shows e o Flamengo gastando milhões para manter um gramado natural em que 2 times, às vezes até 3 times jogam, mesmo com tudo isso, é o Flamengo o vilão da história? É o Flamengo que não contribui em nada? Enquanto o Flamengo tenta discutir judicialmente a questão, a Leila continua dando entrevistas. Mas vamos lá, de forma resumida. O que foi apresentado ontem de problema que justifica o fato do Flamengo recorrer ao judiciário? Bem, o que acontece, a base de tudo, é que qualquer aprovação, qualquer alteração feita na Libra precisa ser aprovada pela unanimidade. O que quer dizer isso? Que todos precisam aprovar. Então foi convocada uma assembleia para aprovar novos critérios, porque os que existiam em relação a esses 30%, que é mais variável, depende da audiência, não poderiam ser aplicáveis. Tanto é que foi convocada essa assembleia para isso. E o texto dessa convocação é bem claro: aprovar critérios de divisão de rateio. Foi aprovado? Não, não foi aprovado. O Flamengo apresentou um cenário, a empresa que faz intermediação apresentou outros e não se chegou a um consenso. Então a Assembleia foi suspensa. O que deveria ser feito? Voltar à Assembleia para que se tentasse aprovar, por unanimidade, um cenário que fosse aplicável. Não foi isso que aconteceu. Foi, como alguns especialistas já colocaram, foi alterado o texto. Em vez de colocar que essa Assembleia era para aprovar os critérios de rateio, na verdade o texto trazia que essa Assembleia era para votar uma proposta de modificação apresentada pelo Flamengo. Modificar algo que nunca foi aprovado, porque, como eu já disse para vocês, não tinha sido aprovado na Assembleia. Percebem o quão grave é isso? O quão problemático é isso? E a gente tem que ouvir a mídia reclamando do Flamengo de ter entrado judicialmente e inclusive pedindo o bloqueio desses valores, porque a gente sabe como funciona no futebol brasileiro e é possível que parte desses valores nunca mais fossem vistos novamente. Ah, é simples, é só bloquear a parte futura do contrato. Não, não é simples, teria que entrar com uma ação judicial para isso também e mais na frente discutir se era possível ou não bloquear valores futuros, sendo que o objeto era um repasse anterior. Ou seja, nunca é tão simples quanto os especialistas da internet, como bem colocou o BAP, costumam falar. Então, com base nessa situação, e lembrando que a discussão toda é em torno de 30% do contrato. Nos outros 70%, o Flamengo já concordou em dividir igualmente a maior parte, aí a outra é por mérito em termos de classificação, ou seja, também não depende da audiência do Flamengo, que é o grande diferencial do clube. E mesmo com tudo isso, e com o Flamengo fazendo propostas, tentando chegar num acordo, nada foi aprovado e não se chegou a esse acordo. Então, o Flamengo teve que buscar os seus direitos. E parece que o Flamengo deve ser uma das poucas pessoas no Brasil, seja física ou jurídica, que não tem o direito de discutir judicialmente as suas demandas, né? Porque, embora a Constituição brasileira fale isso, para parte da mídia e para dona Leila, isso é um absurdo. Então fica aqui a dica para a dona aí da Crefisa, que inclusive emprestou dinheiro para o Vasco nas vésperas do jogo entre os dois clubes no Brasileirão, com garantias das cotas da SAF também, né? Que também é um conflito de interesse total aí na situação. É bom deixar destacado aqui, já que ela é a Madre Teresa do futebol brasileiro, e não vou nem entrar em outra pauta aí também, para não ser muito polêmico. Com base nisso tudo, é bom a dona Leila entrar com uma PEC aí, né, um projeto de emenda constitucional, para incluir que todos tenham o direito de pleitear no judiciário, menos o Flamengo. Já que ela quer excluir o Flamengo da Liga, de forma conveniente, né, já que não ganha do Flamengo no Brasileirão desde 2017, que ela também exclua o Flamengo desse direito aí que a Constituição garante.
porque só assim, né? Bem, é isso. Esperamos que tenha sido claro e qualquer dúvida coloque nos comentários que a gente responde. E não deixe de acompanhar, seguir, se inscrever, comentar, curtir e acessar também nosso portal fla.mundobola.com, onde a gente traz todas as notícias sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negras, até a próxima e fui!